Então, pessoal, como é que estamos de exercícios? Deixa eu compartilhar com vocês a tela. Bom dia, Douglas. Como é que estamos de exercícios? Fizeram tudo? Deixa eu compartilhar aqui a tarefa 1. Vamos começar a fazer os exercícios, pessoal. Então, aqui no primeiro exercício, ele dá algumas alternativas e pede para que você decida se essas afirmações são falsas ou verdadeiras. E claro, se ela for verdadeira, você tem que apresentar uma justificativa. E caso seja falsa, algum exemplo vai ter que ocorrer, pessoal. Então vamos lá. João Marcos, uma parte já, quero finalizar hoje. Essa primeira, fizeram ela? Eu tive essa dificuldade de argumentar um pouco. Tá feita já, né? Exercício 1, pessoal. Só não a 6? Então deixa eu ver o exercício 6. Aqui, pessoal, no exercício número 2, eu fiz uma alteração. Aqui para você estava a interseção, mas o correto é a união, no item A. No item B estava a união, mas o correto é a interseção. No item C tá para vocês a interseção, o correto é como aparece aqui, é a união. E o item D também aparecia para vocês a interseção, mas o correto é a união, pessoal. Façam essa observação ou essa correção no item 2. Ok, pois vamos fazer aqui. Então vamos para a primeira. Então deixa eu pegar este exercício, eu vou levar para lá. A primeira afirmação é a seguinte: se A1 e A2 são subconjuntos abertos de Rn, então a interseção de A1 com A2 é aberto? Essa é a afirmação que é feita.
Aí temos que decidir se isso é verdadeiro ou se é falso. Vamos para a nossa solução. E a afirmação ela é verdadeira, pessoal. Então ela é verdade. Por que ela é verdadeira, pessoal? Porque, pois, se você tomar qualquer pontinho que pertence a essa interseção, então esse meu ponto A1, esse meu ponto pertence a A1, esse ponto P pertence ao conjunto A1 e esse ponto P pertence ao conjunto A2. Como A1 é aberto, aqui ó, A1 é aberto, isso aqui vai garantir que existe uma bola aberta. Essa minha bola está centrada nesse ponto P. Ela tem um raio R1 e essa bola está totalmente contida em A1. Como esse meu A2 também é aberto, eu também garanto que existe uma outra bola. Essa minha bola ela é aberta e está centrada nesse meu ponto P, com o raio R2, totalmente contida em A2, pessoal. Então temos duas bolas AB de centro no ponto P e raio R1 e AB de centro no ponto P e raio R2. Aí o que eu vou fazer? Vou tomar esse meu raio R como sendo o menor entre R1 e R2. Se eu faço isso, o que temos, pessoal? Que essa bola aberta de centro P e raio R. Agora nossa bola é essa. Ela é de centro P e raio R. Essa bola está contida na bola de centro P e raio R1. Essa bola também está contida, que por sua vez está contida em A1. Essa minha bola de centro P e raio R está contida na bola de centro P e raio R2, que por sua vez está contida em A2. Logo, essa bola de centro P e raio R, ela vai estar contida na interseção, pessoal. Se isso acontece, por definição, o nosso conjunto A1 interseção com A2, ele é um conjunto aberto. Então a afirmação ela é verdadeira. Vamos para o exercício B. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, perguntem. Professor, Diga. licença. Só para lhe perguntar ali por que. Não, volte na resolução, por favor. Cadê a caneta? Achei. É aí no. Tomando o raio, o menor entre R1 e R2. Por que se faz isso? Porque aconteceu isso aqui. Vou pegar, eu consegui a existência de duas bolas abertas. Aqui eu tenho uma, que é a bola de centro no ponto P e raio R1. Esse ponto P é o centro da bola aberta. E eu consegui uma outra bola,
que é essa em verde, também concentro nesse ponto P, só que agora o raio dela é o R2. Aqui eu coloquei a B2, a de raio 2 dentro da de raio 1, mas eu não sei qual é a ordem. Então eu quero pegar a menor das duas. A menor das duas significa considerar o menor raio. Então eu vou pegar o menor dos raios, porque se eu pegar o menor dos raios, eu tenho essa bola de raio menor, que claro, está contida na bola pequena, logo está contido na bola grande. Então eu peguei a menor, é isso que eu estou fazendo. Entre essas duas, a verde e a azul, essa situação aqui me diz que eu pego a verde. É isso que ela está dizendo. Eu peguei a de raio menor, que é a bola menor. Ah, certo, entendi. Obrigado. Então, o item B, agora eu tenho uma família arbitrária de subconjuntos, todos são abertos, esses nossos A índice lambdas são subconjuntos abertos de Rn. Então, a união é um conjunto aberto e essa afirmação ela é verdadeira e o argumento é análogo ao que fizemos anteriormente, pessoal. Vou dar só a ideia, porque a prova é a mesma, o argumento é o mesmo. Vou deixar só a ideia, aí você já sabe o que vai acontecer. Então, ela é verdadeira. É verdade, pois, da mesma forma como foi feito anteriormente, você vai obter a bola de centro P. Aqui é a união, pessoal. Lá era a interseção, o argumento não é o mesmo, não. Não, tem que fazer, mas é verdade. Mas o argumento é outro. Não é o mesmo argumento, não. Aqui é a união. É verdade, mas vamos lá. Como é que eu argumento que isso aqui é verdadeiro? Pois todos esses A índice lambda são abertos, então eu vou pegar P pertencente a A, que é a união de todos esses lambdas, de todos esses A índice lambdas com lambdas pertencentes a L. Isso aqui vai implicar o que, pessoal? Isso aqui vai implicar que existe algum lambda pertencente a L, tal que esse nosso P, ele pertence a esse A índice lambda, essa é a condição da união. Para que ele esteja na união, tem que estar em pelo menos um desses conjuntos, pessoal. A interseção tem que estar em todos. Daí, como esse A índice lambda ele é aberto, então eu já garanto que existe uma bola aberta centrada nesse meu ponto P. Então eu já garanto que existe uma bola aberta centrada em P e raio R. Essa minha bola vai estar totalmente contida em A índice lambda, que por sua vez está contido na união, pessoal. Só que a união é o conjunto A. Portanto, esse nosso conjunto A, ele é aberto. Então, esse é o argumento que garante que essa união aqui, uma união qualquer, de conjuntos abertos, ainda é um conjunto aberto. Aí vamos para o item C. Professor, eu só não entendi a conclusão final ali. No... Conclusão, deixa eu ver aqui. Porque assim, deixa eu apagar aqui. Essa minha bola vai estar contida em A índice lambda, porque ele é aberto. Então, daí, ora, eu sei que cada um desses meus A índice lambdas, ele é um subconjunto da união de todos. Ele está aqui. Se eu olhar para a união, esse meu conjunto, ele pertence à união, ele está contido na união. Onde essa minha bola aberta,
de centro P e raio R. Ela está contida nesse nosso A índice lambda, que eu já vi que está contido na união de todos os A índices lambdas, com lambda pertencente a L. Só que tudo isso aqui é o nosso conjunto A. Então, assim, eu consegui colocar essa minha bola aberta de centro P e raio R totalmente contida nesse conjunto A, que é a nossa união. Se isso acontece, a todo pontinho dessa minha união eu consigo exibir uma bola aberta, de tal forma que essa bola aberta está contida nesse meu conjunto, que é a união. Então, por definição, eu consigo concluir que esse meu conjunto A, sendo a união de todos os A's índices lambdas, é um conjunto aberto. Então, com isso, eu ganho que ele é aberto. Fechou aí, pessoal? Melhorou, professor. Melhorou bastante. Vamos para o item C. Agora é a interseção. Agora aqui sim, pessoal. No item C, o argumento ele é análogo ao item A, certo? Vou deixar só a ideia. É análogo. Que aqui eu tenho uma interseção finita de abertos. É uma interseção finita. Isso aqui é verdade. Por que é verdade? A demonstração ou argumentação é análoga ao item A. Pego um ponto P que pertence a essa interseção. Então, esse ponto P, ele pertence a todos esses A índices I, onde esse meu I, ele varia de 1, 2 a K. Como ele pertence a esse conjunto, ou a estes conjuntos, eu garanto que existe essa bola aberta de centro nesse meu ponto P e raio R índice I. Índice K não, índice I. R índice I. E essa minha bola está totalmente contida em A índice I. Daí eu vou tomar aquela mesma sacada que eu tive no item A. Eu vou tomar o R como sendo o mínimo entre R índice 1, R índice 2 e R índice K, pessoal. Essa é a sacada, certo? Tomei a menor das bolas, aí de acordo com o que fizemos no item A, essa bola que é menor entre todas essas está contida em todos os A's índices, logo está na interseção. É verdadeiro. Aí vamos para o próximo, que é o item D. Agora no item D, temos que A índice 1, A índice 2, A índice K, eu tenho uma quantidade infinita de subconjuntos abertos de Rn, pessoal. Não é mais uma quantidade finita, agora é infinita. Então, quando eu olhar para a interseção de todos esses abertos, eu não tenho necessariamente mais um aberto. Isso aqui é falso, não é verdadeiro. Se você fizer a interseção de infinitos abertos, você não obtém necessariamente um conjunto aberto. Pode ser que isso aconteça, mas não é regra não. Ela falha. É falso. Por que é falso, pessoal? Aqui é falso porque vou tomar um exemplo e argumentar que esse exemplo vai falhar. Considere os seguintes abertos, pessoal. Os nossos abertos, eu vou chamar esses abertos, deixa do jeito que está. Que são esses abertos? Serão
uma bola de centro... Uma não, são bolas de centro P e raio 1 sobre K, que eu tenho bolas abertas. Aqui são abertos. Isso aqui é para todo K que você considerar natural. Então você tem aqui infinitos abertos, pessoal. Aqui, ó, para todo K você obtém uma bola aberta de centro P e raio 1 sobre K. Você tem infinitos abertos. Aqui eu tenho o Pzinho e aqui eu tenho o raio 1 sobre K. Se esse K é igual a 1, eu tenho a bola de centro na origem raio 1. Para o K igual a 2, a bola de centro na origem raio meio. K igual a 3, a bola de centro na origem raio terço. E assim ela vai fechando. Ela vai fechando. Aí você pode ver que intuitivamente ela vai fechar tanto que ela vai acabar não formando necessariamente um conjunto aberto, pessoal. Por que esse conjunto não será aberto, pessoal? Por que esse conjunto não é aberto? Porque para que ele seja aberto, essa interseção, então note que a interseção de todas essas bolas não é um conjunto aberto. A interseção de todas essas bolas centradas em P e raio 1 sobre K, onde esse nosso K é natural, isso aqui não é aberto. Por que isso aqui não é aberto? Porque essa interseção ela é formada por um único pontinho que é o ponto P, pessoal. Pois, quando você olhar para a interseção de todas essas bolas abertas centradas em P e raio 1 sobre K, com esse K variando no conjunto dos números naturais, isso aqui é somente o conjunto P. Aqui, ó, todas essas bolas elas vão fechar até encontrar somente o ponto P na interseção de todas. E um pontinho como esse aqui, ele é fechado, pessoal. Esse aqui é fechado. Esse aqui não é aberto. Aí como é que você argumenta que isso aqui é verdade? Como é que você argumenta que essa interseção é somente esse pontinho aqui, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo argumentar, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos tentar. Então vamos argumentar. Que a interseção de todas essas bolas abertas, centradas em P e raio 1 sobre K, com esse K pertencente aos naturais, é somente o conjunto P. É imediato que P pertence a essa bola, ou a essas bolas, isso aqui é imediato. Então, de fato, já ganhamos que P, ele pertence à interseção. Porque o P, ele pertence a todas as bolas. Isso aqui acontece. Vamos supor que existe um outro ponto, pessoal. Além desse ponto P na interseção. Então, suponhamos que eu vou colocar assim, por contradição. Que exista eu vou chamar esse meu ponto de Q, pertencente à interseção de todas essas bolas. E que esse Q, pessoal, seja diferente de P. Se esses pontos são diferentes,
Então eu posso olhar para o raio. Vocês concordam que eu posso olhar para o raio? Então como? Para o raio está a distância entre eles, melhor dizer assim, né? Como que é diferente de P, então quando eu olhar para a distância entre esses pontos, que é a norma de P menos Q, eu posso chamar isso aqui de R, que por sua vez ele tem que ser maior do que zero, porque esses pontos são diferentes. Então isso aqui acontece. Pessoal, mas só que se esse Q pertence a todas as bolas abertas, o que vai acontecer? Como esse ponto Q pertence a B, de centro P e raio 1 sobre K, isso aqui para todo K natural. Então, quando você olhar para a distância entre esse ponto Q e esse ponto P, já sabemos que é um R maior do que zero. Essa distância também, pessoal, ela passa a ser menor do que 1 sobre K. Então, já temos que isso aqui vai acontecer. Então, P menos Q dentro da norma. Isso aqui é menor do que 1 sobre K. Isso aqui vai acontecer. Só que isso aqui eu já sei que é R. Isto é, esse nosso R, ele é menor do que 1 sobre K. E esse R, ele é maior do que zero. Tá aqui, ó, ele é maior do que zero. E por aqui ele é menor do que 1 sobre K. Aí vamos considerar a seguinte sequência numérica, pessoal. Então, considere a seguinte sequência numérica. Considere a sequência numérica. Quem será a nossa sequência numérica, pessoal? É a índice K. A nossa sequência A índice K, ela é a sequência 1 sobre K menos R, pessoal. Se você olhar para 1 sobre K menos R, isso aqui é maior do que zero. Aí o que eu vou fazer? Eu vou aplicar limite de sequências. Daí, quando eu aplicar o limite de sequências, faço K tender a mais infinito. A nossa sequência com termo geral A índice K é você fazer K tender a infinito na sequência numérica com termo geral 1 sobre K menos R. Esse limite vai para onde, pessoal? Ele vai para menos R. Só que menos R é negativo. Então essa minha sequência, ela vai para um limite negativo. Então, se você olhar para a conservação do sinal, você vai obter termos A índice K negativos. Isso aqui é uma contradição, pessoal. Então, de onde por conservação de sinal, temos vários termos de A índice K que estão à esquerda de zero. Pessoal, mas acabamos de ver que todos esses termos são positivos, tá aqui. Então, estamos diante de uma contradição. Ora, esses termos são positivos ou negativos? Então, onde é que está a contradição, pessoal? A contradição está aqui, ó. Aqui é que está a contradição em supor que existe esse Q diferente de P. Ele não existe. Certo? Isso fornece para você um absurdo. Perceba que chegamos a uma contradição. Então, essa interseção, ela é formada só por esse pontinho P aqui, que é um conjunto fechado. Então, essa afirmação é uma afirmação falsa. Fechou aí, pessoal? Professor, as questões da sua avaliação vai ser nesse estilo aí? Eu estou pensando em fazer ainda, pessoal, porque eu tenho tido dificuldade
dificuldade de fazer. A gente já tá com um bom tempo com o negócio de remoto aí, esse negócio aí, mas toda vez tem reclamação, é só reclamação justa, né? O cara não pode estar dizendo que não é justo não, porque é justo. Dá muito problema, pessoal. As pessoas reclamam do tempo e às vezes a prova parece que fica mais difícil. Aí eu tô vendo como é que eu vou fazer, mas eu acho que eu vou fazer ela meio que, sei lá, parecido com isso aí. Ok. Professor, você poderia repetir o finalzinho ali da explicação, da parte da contradição? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Tá aqui, ó. Eu quero afirmar que isso aqui é verdade. Então, para que isso aqui não seja verdade, tem que existir um outro elemento além do P nessa interseção. Então, eu vou supor que existe. Vamos supor que exista, tá aqui. Eu tenho um Q que pertence a essa interseção. E esse Q não é o P, ele é diferente. Então, aqui é o que eu estou supondo. Eu vou ter que encontrar algum absurdo para que isso não aconteça. Então, vamos lá. Como esse Q é diferente de P, eu posso olhar para a distância entre eles dois. Eu calculei aqui a norma e chamei ela de R. Como você já sabe que esses pontos são diferentes, a norma ou a distância entre eles tem que ser um número real maior do que zero. Então aqui eu já guardei essa informação. Aí, pessoal, eu peguei agora um ponto Q. Eu sei que esse meu ponto Q, eu sei que ele pertence a todas as bolas de centro P e raio 1 sobre K. A todas. Então, quando você olhar para a norma entre P e Q, você tem mais uma informação. Essa norma é menor do que 1 sobre K, para todo K natural que você considerar. Então, quando eu juntar essa informação com essa informação aqui, eu vou conseguir que esse meu R ele é maior do que zero e ele é menor do que 1 sobre K. Então quando eu olhar para cá, eu vou ter a seguinte sacada. Eu ganho aqui 1 sobre K menos R. Isso aqui é maior do que zero. Só que como esse meu K pertence ao conjunto dos números naturais, isso aqui forma uma sequência numérica, pessoal. Forma uma sequência numérica e todos os seus termos são positivos. Isso aqui vai acontecer. Como aqui é uma sequência numérica, eu sei calcular o limite de sequência. Então eu faço o K tender ao infinito. Quando o meu K tender ao infinito, esse meu limite aqui vem para zero. O limite de uma sequência numérica com termo geral constante é o próprio número constante, ela fica, se mantém. Então, eu obtive que o limite dessa sequência é menos R, que é o número negativo. Mas só que se essa sequência tem um limite sendo um número negativo, então quando você olhar para o teorema de conservação do sinal, você vai obter um número natural tal que, sempre que o meu n for maior do que esse meu natural que eu fixei, a sua sequência ela tem que acompanhar o sinal do limite. Ela tem que vir para cá. Mas então eu vou obter uma quantidade bem grande de números naturais, de tal modo que a minha sequência tem termos negativos. Só que aqui eu já tinha argumentado que todos os termos são positivos. Então, ou isso aqui é verdade, ou isso aqui é verdade. As duas coisas não podem acontecer. Mas aqui está acontecendo as duas coisas. Então, estamos diante de um absurdo. E esse absurdo ele vai implicar uma contradição. E a contradição vai ser nesse nosso P ser diferente de Q. Essa é a contradição. Ele tem que ser igual. E aí, fechou ou não? Obrigado. Deu pra entender? Sim, deu pra entender bem melhor. Vamos para o segundo exercício. Aí o segundo exercício eu fiz uma leve mudança porque no texto de vocês estava digitado errado, pessoal. Novamente temos que decidir se as afirmações são verdadeiras
caso afirmativo, temos que justificar, né, pessoal? E no caso falso, temos que apresentar um exemplo, como fizemos agora há pouco no item D. É parecido com o que fizemos. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Cadê o nosso texto? Lá, tá aqui embaixo. Aqui. Vamos para o item A. E vamos lá. Temos que F1 e F2 são fechados. Eu quero. Aí eu pergunto se a união é fechada, pessoal. Então essa afirmação ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Aí como é que argumentamos, pessoal? Ora, quando você olhar para Rn, deixa eu tirar isso daqui. Quando você olhar para Rn menos o conjunto F1 e quando você olhar para Rn menos o conjunto F2, são abertos. Por definição, o conjunto é fechado quando o seu complementar é aberto. São abertos. Daí, pessoal, o que vai acontecer? Quando você olhar para Rn menos o conjunto F1, quando você olhar para cá, aí você vai fazer a interseção de Rn menos F2. Agora eu não lembro se é interseção ou união. Eu vou utilizar do item A. Isso aqui vai ser igual a Rn menos F1. Ficou o quê? Que é a união, que aqui vai aparecer a interseção, né, pessoal? F1, F2, vai ficar a interseção. Essa é a lei, não é? Ou seja, você vai pegar vamos escrever assim para ver se aparece. Aqui F1 unido com F2. Então vai aparecer Rn menos o complementar disso aqui. Eu tenho que olhar para o Rn para complementar disso aqui, que é Rn menos isso aqui. Vamos lá, Rn menos F1 unido com F2. É isso aqui. Aí isso aqui, pessoal, é Rn menos F1 unido com Rn menos F2. Agora que eu não sei se é a união ou a interseção, pessoal. Seria união ou interseção? É a união mesmo, né? É a união do complementar é o complementar da união. É isso mesmo. Aí confira só se aqui é união ou interseção, pessoal, depois. Certo? Só confira isso aqui. Mas não importa. Se for união dá certo, se for interseção dá certo. Porque esse é aberto, esse é aberto, então esse aqui é aberto. Isso aqui é aberto. Logo, F1 unido com F2.
ele é fechado, pessoal. Certo? É só conferir isso aqui. Eu estou em dúvida se é interseção ou se é união. Mas eu acho que é união. Mas confira só esse sinal aqui, pessoal. O item B. O item B ele vai perguntar o seguinte, ele vai afirmar o seguinte: eu tenho F índice lambda, uma família arbitrária de subconjuntos fechados. Todos esses F índice lambda pertencentes a Rn. Então, quando eu olhar para a união não, que é para interseção, pessoal. Então, quando eu olhar para a interseção, a pergunta ou a afirmação é que essa interseção ela é um conjunto fechado. Lá no caso de aberto, não foi verdade. Aqui para fechado, ela é verdade, pessoal. Ela é verdadeira. Por que ela é verdadeira, pessoal? Ela vai ser verdadeira, pois quando você olhar para R índice N menos F índice lambda, isso aqui é aberto. Daí que vai acontecer que o complementar dessa interseção esse complementar aqui, isso aqui novamente vamos cair no que fizemos. Vai ficar o quê? Vai ficar, isso aqui vai ser igual a Rn menos Rn menos F índice lambda, e aqui vai ficar a união, pessoal, de abertos. Então lá no nosso exercício é o contrário. Isso aqui vai ficar Rn, vai ficar a união disso aqui com todo lambda pertencente a L. Então aqui é a união. A união de uma quantidade qualquer de abertos ainda é aberto, a interseção não é verdade. Logo, essa interseção é fechada. Então, se aqui é a união, aqui tem que ser a interseção, pessoal. É o contrário. Aqui é o contrário, a interseção. Então, confiram isso depois, certo? Que é isso aí que vai acontecer. O item C. Professor, só pode voltar nessa letra B só para dar uma olhada de novo? Mas no caso aí o senhor estava fazendo era a união ou a interseção entre essa família? Interseção. É interseção. É porque aí tem a união para vocês. Mas eu corrijo o que é a interseção. Eu digitei errado aí no texto de vocês. É isso aqui que vai acontecer. Vamos para o item C.
eu tenho que f índice 1 até f índice k é uma quantidade finita de subconjuntos fechados de Rn. Então a união dessa quantidade finita ainda é um conjunto fechado, pessoal. Isso é verdadeiro? Isso aqui é verdade. E o argumento é parecido com o que vimos anteriormente. Pois, se você olhar para R índice N menos F índice K, ou melhor, o Rn menos F índice I, isso aqui é aberto. Isso aqui para todo I que você considerar variando de 1 até K. Aí daí, se você olhar para o complementar em Rn dessa união, se você olhar para cá, aí pessoal, isso aqui será simplesmente Rn menos F índice 1, interseção com Rn menos F índice 2, aí eu coloco reticência interseção com Rn menos F índice K. E essa interseção de abertos, sendo interseção finita, ainda é aberto, pessoal. Se isso aqui é aberto, porque essa união aqui é fechada. Então, esse aqui é um conjunto fechado. Aí o item D, para a gente finalizar esse exercício número 2. Aqui no item D, pessoal, vocês só corrijam porque no texto de vocês tá uma coisa, aqui tá outra. O que vai valer é isso aqui. Só corrijam. Eu tenho uma quantidade infinita de subconjuntos fechados de Rn. Então eu pergunto, será que a união é fechada? Essa afirmação ela é falsa. Isso aqui é falso. Por que isso aqui é falso, pessoal? Porque se você olhar para uma bola aberta, centrada em um ponto P e um raiozinho R maior do que zero, isso aqui é um conjunto aberto. E essa mesma bola, ela é a união de infinidade de pontos, pessoal. Isso aqui é a união de uma infinidade de pontos X. Isso aqui é a união dessa infinidade de pontos. Cada pontinho desse é fechado. Então a afirmação D é uma afirmação falsa. E com isso fechamos o exercício número 2. Vamos para frente. Exercício número 3. Ele pede o seguinte. Então, no exercício número 3, pessoal, ele pede para verificar se esse conjunto X aqui, formado por todo esse par ordenado X e Y, que mora em R2, onde a coordenada X é um número racional e a Y também é um número racional, ele é fechado ou ele é aberto. Aí, pessoal, esse conjunto é um conjunto que não é fechado e esse conjunto também não é um conjunto aberto. Aqui, ó, X
ele não é fechado. Deixa eu escrever assim para ver se melhora. E X, ele não é aberto, pessoal. Então aqui é um exemplo de um conjunto que não é fechado. E esse conjunto também ele não é aberto. Vocês já viram que o Rn e o vazio são fechados e abertos ao mesmo tempo. E agora você tem exemplo de um conjunto que não é fechado e não é aberto. Porque os pontos que estão aqui nesse nosso conjunto X são pontinhos como esse aqui, onde aqui você tem um número racional e aqui você tem um número racional. Aí se você pegar qualquer bola, mas é qualquer bola mesmo, pessoal, aberta, centrando nesse ponto que você considerou aqui, qualquer bola como essa, tem que ter um ponto com coordenada irracional, não tem jeito, pessoal. Aqui vai ter que conter um ponto com coordenada irracional, porque entre dois números racionais sempre você vai encontrar o irracional, não tem jeito, nesse intervalo. Então essa bola nunca vai estar contida nesse nosso conjunto X. Não. Da mesma forma, se você olhar para o complementar desse conjunto, você vai obter pontos onde as bolas centradas nesses pontos sempre vão conter, essas bolas vão conter pontos com coordenadas racionais e irracionais. Então esse conjunto ele não pode ser aberto e ele não pode ser fechado. Então aqui, ó, não existe bola aberta centrada nesse pontinho de raio R, totalmente contida em X, pois toda bola aberta contém números com coordenadas racionais e irracionais, pessoal. Pois toda bola aberta isso aqui contém pontos tais que é o tipo AB, com A e B sendo números irracionais. Então ele não é aberto. Isso aí justifica, tá bom, pessoal. Você já garante, certo? Já garante. Não tem jeito. Qualquer bola que você considerar, aberta como essa aqui, ela tem que conter pontos com coordenadas irracionais. Não tem jeito. Não tem jeito. Pelo menos um desses números tem que ser irracional. Então eu não consigo colocar uma bola dessa contida em X e muito menos no complementar de X. Então esse conjunto é um exemplo de um conjunto que não é aberto e não é fechado. Então vocês já tinham feito esse também, para frente. Para frente, para frente. Isso aqui, pessoal, vou deixar para vocês fazerem mesmo isso aqui. Isso aqui é bem grandinho. Vocês fazem isso aqui, pessoal, esse 4 aqui. Certo? É só fazer as bolas. E como... eu vou para o exercício 5, que vou só justificar o exercício 5. O 4 vocês fazem, é só fazer o desenho, pessoal. Colocar as bolas... Aí fica o critério de vocês onde colocar. Aí o exercício 5 ele pergunta se a molécula de propano representada no exercício anterior é um conjunto aberto ou fechado. Ela será formada por uma quantidade finita de bolas fechadas. Logo é fechado, pessoal. É fechado.
Então, propano, isso aqui é fechado. Pois é a união finita de bolas fechadas. Isso aqui é tranquilo. Vamos para o próximo. O próximo é o 6, que vocês pediram para fazer o 6. Aí, pessoal, o 6 tá difícil, né? Vamos ver se sai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se ele sai. Pessoal, aí o que vamos fazer é introduzir uma nova maneira de calcular a distância no nosso conjunto R2. Como é que vamos medir a distância agora em R2, pessoal? Eu tenho o ponto P com componentes A e B e tenho o ponto Q com componentes C e D. Então a distância entre dois pontos não será a distância euclidiana, será essa aqui. Eu vou olhar para a norma da diferença, para o módulo da diferença entre a primeira componente de Q menos a primeira componente de P mais o módulo da diferença entre a segunda componente do ponto Q menos a segunda componente do ponto B. Então agora a distância é essa, não é mais a distância euclidiana. Se você fizer isso aqui, aí eu quero que você represente a bola fechada de R2 utilizando essa maneira de calcular a distância aqui, pessoal, ou essa norma aqui. É com isso que eu quero que você faça. Como é que é feito isso, pessoal? Vamos lá. Então, por definição, a letra está tão feia hoje. Deixa eu escrever assim para ver se melhora. Então, por definição, como é que é a bola fechada, pessoal? A bola fechada de centro em um ponto P qualquer e raio, sei lá, R, ela por definição é o conjunto de todo X com componentes XY pertencentes a R2, tá o quê? A distância desse ponto P até esse pontinho X, ela tem que ser igual a R, pessoal. Não é isso? É assim que definimos a bola fechada de R2. Isso aqui está contido em R2. Se você olhar para a nossa distância da maneira como foi definida aqui, o que temos, pessoal? Então, vou tomar um pontinho pertencente a essa bola. Então, assim, se eu considerar um ponto P é o centro, né? Um ponto X, com componentes X e Y pertencente a essa nossa bola, o que temos, pessoal? Eu vou olhar para a distância. Professor, Oi. ali na definição de bola fechada, é igual a distância de PX é igual a R ou pode ser menor ou igual a R? Não, sim, menor ou igual, correto, pessoal. Aqui é a esfera, né? Não, correto, pessoal. Menor ou igual. Aqui é a esfera. Opa. Menor ou igual. Correto. Bem observado, pessoal. Menor ou igual, correto. Aí vamos lá, pessoal. Vamos fazer... Tomei um pontinho que pertence a essa bola e vou calcular essa distância. Aqui ela é dada. E vou fazer essa distância menor ou igual do que R. Então, daí, pessoal, temos o seguinte. A distância
entre esse ponto P e esse ponto X, por definição, é o módulo de x menos A mais o módulo de y menos B. Isso aqui tem que ser igual a R. O que isso significa? Você tem 4 possibilidades para que isso aconteça. Ou melhor, 4 menor ou igual, né, pessoal? Menor ou igual do que R. Então, assim, ou daí, aí vamos considerar a seguinte situação. Módulo de x menos A é o próprio x menos A. Módulo de y menos B é o próprio y menos B. Se isso aqui acontece, aí por aqui você vai ganhar que x menos A mais y menos B tem que ser menor ou igual do que R. Isso aqui vai dizer a vocês que y tem que ser menor ou igual do que menos x mais R mais A mais B. É isso que vai acontecer. Aí vamos para outra situação. O módulo de x menos A continua sendo igual a x menos A, só que agora o módulo de y menos B é menos y menos B. Se isso aqui acontece, por inequação modular, você vai ganhar que x menos A menos y mais B. Isso aqui tem que ser menor ou igual do que R. Então você vai ganhar que y tem que ser maior ou igual a x menos A mais B menos R. Temos outra situação. Agora o módulo de x menos A é menos x menos A. E o módulo de y menos B é y menos B. Isso aqui vai garantir que menos x mais A mais y menos B tem que ser menor ou igual do que R. Aí eu vou ganhar que y é menor ou igual do que x mais R mais B menos A. E a última situação, pessoal, é o caso em que módulo de x menos A é menos x menos A. Módulo de y menos B também é menos y menos B. Essa aqui faltava, né? Não tinha feito ela ainda não. Eu vou ganhar que menos x mais A menos x mais A menos y mais B é menor ou igual do que R. E o que isso vai garantir, pessoal? Isso aqui vai garantir que y é maior ou igual do que x menos A menos B mais R. Então, se você olhar para cá, pessoal, você vai ter que essas 4 possibilidades vão lhe dar 4 retas. Retas y igual a x mais alguma coisa, y igual a x mais uma outra coisa, y igual a x. Perceba que você tem 4 retas aqui. Então, se você olhar para o nosso plano R2, que é onde nossas bolas moram, vamos lá, montar o plano R2. Vou montar aqui o plano R2. Aí só para facilitar as contas, possamos enxergar o que está acontecendo, vamos fazer o seguinte. Vamos considerar o nosso AB como sendo a origem e vamos considerar o nosso R como sendo 1, pessoal. Só para facilitar a visualização.
Então, se AB é a origem e o R é igual a 1, essa primeira reta aqui é a reta Y, a desigualdade aqui, ó. Ela fornece uma reta, a reta Y é igual a menos x mais 1. Essa reta, Y igual a menos x mais 1, a reta Y igual a menos x mais 1. Como é, pessoal? Quando x é 0, o Y é 1. Quando o Y é 0, o x é 1, não é isso? Ela vai passar aqui no 1 e vai passar aqui no 1. Então aqui você tem uma reta. Aqui. Aí eu vou olhar para outra reta. A outra reta, y igual a x mais 1. A y igual a x mais 1. Não, pessoal, aqui seria menos. Calma aí. Essa daqui é menos x mais 1. X igual a 0. Ok, já fiz. Essa aqui é y igual a x menos 1. Y igual a x menos 1. Quando o x é 0, o y é menos 1. Quando o y é 0, o x é 1. Ela vai passar aqui. E vai passar aqui. Então aqui você tem uma outra reta. Aí quando você olhar para essa outra reta aqui, é y igual a x mais 1. Já foi? Y igual a x mais 1? Foi não, né? Foi a menos x, foi a menos 1. Agora y igual a x mais 1. Quando o x é 0, o y é 1. Quando o y é 0, o x é... Como é que é? Como é que é isso? Essa daqui, x0, y1, y0, x1. Essa daqui, x0, y1, y0, x menos 1. Então fica 1 menos 1, e será essa retinha aqui. E essa última condição vai fornecer essa reta aqui, pessoal. Só que você quer observar aqui as condições, ó. Y menor ou igual, Y maior ou igual, Y menor ou igual, Y maior ou igual. Então, os pontos que vocês vão considerar são justamente os pontos que estão dentro dessa região aqui. Então, a nossa bola fechada de centro, aqui eu considerei a origem. E raio 1 é essa bola aqui, pessoal. Essa aqui é a bola fechada de centro na origem e raio 1. As demais, que lá vão ser constantes que vocês vão adotar como uma constante qualquer, certo? Serão parecidas com essas ou serão retângulos como esses aqui, pessoal? Um contido no outro. Ou eles estão dentro desse retângulo aqui ou estão contendo ele, certo? Então, nossas bolas fechadas, se a métrica é aquela, são quadrados ou retângulos, certo? Então, se você mudar a maneira de calcular a norma, ou seja, se você mudar a métrica, não for mais a métrica euclidiana, pode ser que suas bolas sejam diferentes. Então, essa aqui é a bola fechada. Aí, pessoal, é uma aplicação de mudança de métrica para considerar uma métrica não euclidiana, ela é utilizada quando você está estudando com... Deixa eu lembrar o que é, pessoal. É com pixels. Resolução de imagens. Porque lá as coisas geralmente funcionam entre quadrados. Não são as bolas normais. Elas são retângulos, são quadrados. Então lá uma métrica diferente, ela facilita as contas. Aí é claro, se você mudou a métrica, o que fizemos até agora, pessoal, desculpa aí. Se você mudou a métrica, o que foi feito até agora, eu não garanto que vale não, pessoal, vocês tomem esse cuidado, certo? Mudar a métrica você pode, por exemplo, se você está estudando com pixels, lá são quadradinhos como esse, quanto menores, melhores. Mas o que foi feito para a nossa métrica euclidiana não vale para essa métrica aqui não, pessoal. Não necessariamente vale para cá não. Aí é toda uma outra teoria que tem que ser apresentada.
Tome só esse cuidado. Mas lá utiliza esse tipo de coisa. Lá muda a métrica para estudar pixels. Fechou aí, pessoal? Vamos para o próximo exercício. Beleza. Vamos para o próximo. Esse aqui eu utilizei já, um teorema que eu apresentei a vocês, mas eu não provei ele, né? Vamos fazer esse aqui, o exercício 7. Então, se você tem que γ t é o gama índice 1 até gama índice n é uma curva de Rn, e P é um pontinho qualquer também de Rn, então quando você olhar para o módulo da diferença aqui das componentes de gama índice I, T, menos P índice I, isso aqui tem que ser menor ou igual, pessoal. Isso aqui é menor ou igual, não apenas menor, do que a norma da diferença entre a curva gama e esse pontinho P qualquer. Isso aqui para todo I variando de 1 a n. Eu não vou fazer necessariamente para uma curva. Eu vou pegar dois pontos quaisquer. Certo? E depois a gente vê que vale para uma curva do mesmo jeito. Então, seja aqui o nosso ponto P, como é dado com componentes P índice 1, P índice 2 até P índice n, e eu vou considerar um ponto X, um ponto com componentes X índice 1, X índice 2 até X índice n. Então, o que temos, pessoal? Temos, vou colocar assim, afirmamos que quando você olhar para o módulo de X índice I menos P índice I, isso aqui é menor ou igual do que a norma de X menos P. Por que que isso é verdade? Suponhamos o contrário. Então, suponhamos por contradição vou supor o contrário. Que aconteça o seguinte, que X índice I menos P índice I seja maior do que a norma de X menos P. Isso aqui para algum I, pessoal. Para algum I, variando de 1 até N. Então, se isso aqui acontece, aqui é o que eu estou supondo. Se isso aqui acontece, eu posso elevar essa expressão que eu vou chamar de ao quadrado no primeiro e segundo membro. O que acontece? Então, elevando ao quadrado ambos membros de I, o que temos, pessoal? Então eu tenho que X índice I menos P índice I ao quadrado. Isso aqui será maior do que a norma de X menos P ao quadrado. Isto é, X índice I menos P ao quadrado, eu posso tirar o módulo aqui. Tá ficando feio, né, pessoal? Vou escrever assim. X índice I menos P índice I ao quadrado. Isso aqui é maior do que a norma de X menos P ao quadrado, que por sua vez você já sabe como é que essa norma se comporta ao quadrado. Ela é simplesmente X índice 1
menos P índice 1 ao quadrado, mais x índice menos P índice ao quadrado, mais x índice n menos P índice n ao quadrado. Daí, se você subtrair x índice menos P índice ao quadrado aqui para ambos os membros, você vai obter que x índice 1 menos P índice 1 ao quadrado mais x índice menos 1 menos P índice 1 menos 1 ao quadrado mais essa expressão aqui de x índice menos P índice ao quadrado vai desaparecer. Aqui vai ficar x índice mais 1 menos P índice mais 1 ao quadrado. Aí eu continuo somando até x índice n menos P índice n ao quadrado. Tudo isso aqui, pessoal, será menor do que zero. Isso aqui é um absurdo. Você tem uma soma de números não negativos, ela tem que ser necessariamente não negativa, pessoal. Isso aqui é absurdo. Se isso aqui é absurdo, é porque isso aqui é falso. Isso aqui é falso. Se isso aqui é falso, é porque o que é verdadeiro é isso aqui. Certo? Isso aqui é verdadeiro para todo i. É isso que é verdadeiro. Aí com isso fechamos o nosso argumento. Vamos para a próxima. É a 8. Então, exercício 8, eu tenho uma curva gama t. Como é que é dada essa curva, pessoal? Ela é cosseno hiperbólico de t, seno hiperbólico de t, onde cosseno hiperbólico de t é exponencial de t mais exponencial de menos t sobre 2, enquanto que o seno hiperbólico de t é exponencial de t menos exponencial de menos t sobre 2. Então eu quero saber qual é o domínio de gama e em seguida eu quero representar geometricamente a imagem dessa nossa curva gama. Então o que dá para tirar de domínio daí, pessoal? Então note o seguinte. Note que se você olhar para cosseno hiperbólico de t, aqui ele é dado por exponencial de t mais exponencial de menos t, tudo isso aqui sobre 2, e o seno hiperbólico de t, que é exponencial de t menos exponencial de menos t sobre 2, tanto essa expressão aqui, pessoal. Cadê a canetazinha? Tá aqui. Tanto essa expressão aqui, como essa expressão aqui, elas fazem sentido para todo t que você considerar real. Então com isso eu consigo ganhar quem é o domínio da minha curva. Então elas fazem sentido para todo t real que considerarmos. Logo, nossa curva tem como domínio o conjunto dos números reais. Então essa parte aqui já foi feita. O que seria a outra parte, pessoal? A outra parte seria você olhar para o quê? Para o traço ou para a imagem dessa curva que mora em R2.
Mas para isso, o que vamos fazer? Então, geometricamente, vamos enxergar a geometria da coisa. Então, o que temos, pessoal? Temos a seguinte relação. Cosseno hiperbólico de t menos seno hiperbólico de t. Isso aqui é igual a 1, pessoal, ao quadrado. Então, temos que cosseno hiperbólico ao quadrado de t menos seno hiperbólico ao quadrado de t. Isso aqui é igual a 1. Vocês podem verificar. Basta você elevar isso aqui ao quadrado, isso aqui, faça as continhas. Isso aqui vai ter que ser igual a 1. Exponencial ao quadrado, 2, tem que ser igual a 1, pessoal. Mas tem uma mudançazinha que tem que fazer depois, não é trivial não. Não é trivial não, mas dá certo. Dá certo, não é trivialzinho assim também não, demais não. Mas isso aqui é verdade, pessoal. Não é só trivial assim demais também não. Isso aqui é verdade. Isso aqui sendo verdade, o que vamos fazer é o seguinte. Seja x, eu vou chamar de cosseno hiperbólico de t, e vou chamar de y o seno hiperbólico de t. Quando eu faço isso, pessoal, aí se esse meu x ele é maior ou igual do que zero, o que vai acontecer? Se esse meu x ele é maior ou igual do que zero, então quando você olhar para esta relação aqui, você vai ganhar que cosseno hiperbólico, que no caso é o x, é a raiz quadrada de 1 mais seno hiperbólico ao quadrado. Ou seja, quando você olhar para essa relação, você vai ganhar que x é igual à parte positiva, que é 1 mais y ao quadrado. Essa expressão fornece isso a vocês. E aqui o x ele pode variar de positivo a negativo. Aqui com y sendo real. Ele pode ser positivo ou negativo. Aí, pessoal, se você olhar para essa expressão aqui, você tem... Vamos lá, vamos olhar para R2. Olhando aqui para R2, aqui eu tenho valores de y, aqui os valores de x, aqui eu tenho a origem. Então vamos lá, pessoal. Através disso aqui, se nosso y é 0, eu vou obter que o x é 1. Estou considerando o x positivo. Então já ganho que o nosso x ele é igual a 1 para y0. Bem aqui. Para y positivo, para y positivo, não, x que é 1, né, pessoal? Tá ao contrário. Mas a gente pode considerar ou y ou x, mas deixa o x. Tá ao contrário, aqui é o y. Deixa eu tirar daqui. Então, para y igual a 0, nosso x é 1. Bem aqui. Não é isso? y0, x é 1. É negativo no seno. Tá correto, né, pessoal? Tá. Isso aqui vai acontecer. Para o y positivo, você tem essa expressão aqui, que é a raiz quadrada de 1 mais y ao quadrado. Para y negativo, você tem a outra parte. Opa, ficou feio. Isso aqui para x positivo. Para x negativo, vai aparecer a mesma situação. Para x negativo, quando você olhar para y maior do que 0, ela fornece isso aqui. Para y menor do que 0, ela fornece isso aqui. Então, você vai obter que a curva, ou a imagem, ou o traço da nossa curva gama, o lugar geométrico,
ela está contida nessas duas parábolas aqui, ou nesse como é o nome disso aqui? Não é bem um paraboloide. Pois é, porque o paraboloide ele já é um gráfico mais... não lembrei o nome, pessoal, mas ele está contido aqui. Deixa eu ver se eu faço no GeoGebra para ficar mais bonito. Vamos lá. Dá para fazer o seno hiperbólico aqui no GeoGebra. Deixa eu ver. Seno hiperbólico. Não, x igual a S, que é RT. Mais y ao quadrado. Vamos ver se dá para enxergar ele aqui. Vamos lá. Não apareceu? Já não produziu. Pessoal, tá dando problema no GeoGebra hoje. Mas ele vai ficar assim, pessoal. Ele vai ficar assim. X positivo tá aqui em cima e x negativo tá aqui embaixo. É isso mesmo. E se você considerar um pontinho aqui em cima, é imediato que esse ponto ele tem essa cara aí, pessoal. Então não tem dificuldade em enxergar que esses pontinhos são pontos que estão sobre esse gráfico. E claramente você transforma esses pontos que estão sobre esse gráfico num ponto sobre a nossa curva gama t, que é a cosseno hiperbólico de t, seno hiperbólico de t. Exercício 10. O exercício 10, eu tenho uma curva. Quem é a minha curva? Não, nesse aqui não, pessoal. É o 10? É o 9, professor. É o 9, né? É o 9. Do hélice. Deixa eu voltar pra cá, deixa eu tirar isso daqui. Então a minha curva é a curva cosseno de AT, seno de AT AMT, com esse M maior do que zero. Aí eu quero enxergar qual é o domínio dessa curva gama e em seguida representar geometricamente o traço dessa curva ou a sua imagem. Então vamos lá. Pessoal, o que temos, pessoal? Note que quando você olhar para cosseno de AT, seno de AT, AMT, isso aqui faz sentido, ou melhor, fazem sentido para todo t que você considerar como sendo um número real. Mas a função cosseno é a função seno é periódica. Ok, você pode sim restringir a um período, não tem problema. Mas ela faz sentido para todo, faz. Mas que pode restringir a um período? Pode.
Então agora vamos ver isso aqui geometricamente, pessoal. Não, logo, o domínio da nossa curva gama, ele pode sem nenhum problema ser considerado como todo real, pessoal. Todo o conjunto dos números reais. Então vamos ver isso aqui geometricamente. Geometricamente. O que acontece, né, pessoal? Geometricamente, se você olhar para essa nossa curva gama, vamos fazer o seguinte, eu vou chamar de x a expressão cosseno de A vezes t, eu vou chamar de y a expressão seno de A vezes t, e vou chamar de z a expressão AMT. Então, quando eu faço isso, o que temos, pessoal? Se você fixar esse seu z aqui, por exemplo, fixar o z, ó, o a e o m são constantes. Fixar o z significa dizer que significa dizer o que, né, pessoal? Fixar o z significa dizer que eu estou olhando para o plano xy. Não é isso? Aí eu tenho aqui um plano xy, cosseno de t e seno de t, cosseno de at ao quadrado, mais seno de at ao quadrado. Não é isso? Então, o que acontece? Quando você faz isso, então no plano xy, o que temos, pessoal? Temos que cosseno ao quadrado de at mais o seno ao quadrado de at, isso aqui é igual a 1. Então, você vai ter que no plano xy teremos pontos sobre uma circunferência de centro na origem raio 1. Isso no plano xy. Então, aqui se você olhar para o plano xy, você já tem uma noção do que vai acontecer. Vai acontecer isso aqui. Não, aqui não é x, aqui é y. Então, para esses pontos que estão sobre o plano xy, vocês vão obter pontos sobre uma circunferência como essa. Vou fazer ela bonitona aqui, pessoal. Nossa. Então, vocês vão obter pontos sobre essa circunferência. Aí, pessoal, se você olhar para o plano XZ, por exemplo, se você olhar para o plano XZ, você vai ter que esse negócio ele vai estar subindo. Ele vai estar subindo se você olhar para o plano XZ. De que maneira, pessoal? Em linha reta? Não, né? Não é em linha reta. Como é que ele vai subir, pessoal? Que você pode dizer que T AT é Z sobre M. Você pode dizer que AT é Z sobre M, porque se nosso M ele é maior do que zero. AT é Z sobre M. Então isso aqui vai implicar que o cosseno, isso aqui vai implicar que x é igual ao cosseno de Z sobre M. E o y é o seno de Z sobre M, pessoal. Então, se você olhar para o plano XZ, você vai ter aqui o gráfico dessa função aqui. Vai dizer uma informação que você vai estar subindo, mas não como uma reta, você vai obedecer o gráfico dessa função. E para o plano YZ, a situação é parecida, isso depende
senoides, para que você possa subir em direção ao eixo Z. Então, na verdade, vai acontecer isso aqui. Eu tenho o eixo que marca os valores de x, que eu marco os valores de y, que eu marco os valores de z. Aqui é a origem. Aqui possivelmente teríamos uma circunferência com centro na origem e raio 1. Então, necessariamente, se ficássemos no mesmo T, ele ficaria aqui. Mas ele não ficou no mesmo T. Perceba que para os demais planos, como o plano XZ e o plano YZ, ele foi subindo e obedecendo às senoides. Então ele foi fazendo isso aqui, pessoal. Isso contornando um cilindro. Sempre dentro de... sempre sobre os pontos de um cilindro, pessoal. Ele vai fazer isso aqui. Então, se você olhar para cá, você vai ter uma curva como essa, que é chamada uma hélice. Eu tinha ela mais bonita, pessoal, não sei onde que eu joguei, mas eu tinha ela bem mais bonita. Ela é chamada hélice. E essa curva, pessoal, ela é utilizada para você construir em R3, por exemplo, um DNA, pessoal. Ela é construída dentro de R3, assim como fizemos para os átomos. Você pode simplesmente construir um DNA utilizando essa curva, que é uma hélice. Ela representa bem. E você pode ter uma visão e ter, como que dá o nome? Ter um controle quantitativo ou qualitativo das coisas, partindo do esboço dela tridimensionalmente, pessoal. Ela vira uma hélice. Eu consigo fazer isso aqui no GeoGebra? Deixa eu ver. Eu acho que não, né, pessoal? Deixa eu olhar aqui. Assim, professor. É sim, professor. Qual é o comando, pessoal? O senhor pode colocar como se fosse a curva mesmo, tipo, entre parênteses, colocando assim no cosseno. Mas é R3, né? Isso. É porque tem que procurar a calculadora 3D, professor. Mas tem aí, no GeoGebra. Hoje ele tá bem lerdão, tava tão bom, mas hoje... Não, hoje ele não tá amigo não, pessoal. Hoje ele tá... Não dá. Hoje ele tá inimigo. Mas é o hélice, pessoal. Certo? Vamos para o exercício número 10. Aí o exercício número 10 é verificar se essas curvas gama t, cosseno de t, seno de t, com t variando de 0 a 2π, e a beta t, cosseno de 2t, seno de 2t, com t variando de 0 a π, representam o mesmo lugar geométrico. E em seguida concluir que o lugar geométrico pode ser representado por mais de uma curva, pessoal. Aí isso aqui é interessante. Vamos lá. É um exercício fácil, né, pessoal, esse aqui. Mas o que vale mais é o que ele está passando a vocês. Então vamos lá. Porque se você olhar para a gama T, essa gama T, que é a cosseno de T, seno de T, com esse nosso T variando de 0 a 2π, isso aqui não é algo inédito para vocês sabem o que isso aqui significa. Isso aqui fornece a você uma circunferência de centro na origem e raio 1, pessoal.
É isso que ela fornece a você. Deixa eu colocar ela em vermelho. Então você vai estar percorrendo esse lugar geométrico aqui. É esse lugarzinho geométrico aqui que você vai estar percorrendo. Agora, se você olhar para a curva βt, cosseno de 2t, seno de 2t, agora, quando você olhar para a βt, que é a curva cosseno de 2t, seno de 2t, aqui agora o nosso t ele vai variar de quem? Deixa eu olhar, ele vai variar de 0 a π, não é mais de 0 a 2π. O que temos, pessoal? Quando eu faço essa componente igual a x e essa componente igual a y, eu ganho que x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui é cosseno ao quadrado de 2t mais seno ao quadrado de 2t. Que no fundo isso aqui também é igual a 1, pessoal. Isso aqui por relação fundamental trigonométrica. Então você já sabe que a imagem ou o traço dessa nossa curva aqui, ela está contida aqui também, não tem jeito. Isso com o nosso t variando de 0 a 2π. Ela vai percorrer esse mesmo conjunto em vermelho. Isso não tem dificuldade de enxergar. Então com isso eu concluo que elas representam o mesmo lugar geométrico. Não tem nenhuma dificuldade em ver isso. Aí, pessoal, vocês vão pensar no seguinte. É como, sei lá, você quer comprar ou quer cobrir algo com algum tecido ou comprar uma roupa para você utilizar. Seu corpo está aí, você consegue comprar mais de uma roupa ou vestir roupas diferentes para você se vestir. É a mesma noção de curvas aqui, pessoal. Você consegue com mais de uma curva cobrir o mesmo objeto, certo? Não tem uma única curva não. Qual curva escolher? Aí dependendo da situação, você tem que escolher a curva que melhor se adeque ao que você vai fazer, pessoal. É a mesma noção. Então você consegue com mais o mesmo lugar geométrico vestir com mais de uma curva. É essa a noção. Não tem uma única curva para cobrir aquele local geométrico, não. Você consegue mais de uma. Então esse é um exemplo simples que ilustra bem isso, pessoal. Certo? Só isso resolve. Aí vamos para o exercício 11. Aqui no exercício 11, cadê minha caneta? Então eu tenho uma curva, que essa é a minha curva, pessoal, é a curva T e F de T. Ela é uma curva de classe C1, onde a minha F é uma função real. Olha, é uma função real que tem derivada. A derivada dela ela é contínua, porque a minha curva é de classe C1, certo? Uma funçãozinha real mesmo. Eu quero saber qual é a expressão para o comprimento de arco dessa nossa curva gama. Então, se eu quero calcular o comprimento de arco, eu vou ter que considerar essa minha curva tomando valores em um intervalo limitado e fechado, pessoal. Certo? Então, seja, eu vou considerar essa curva gama restrita ao intervalo de AB. Eu vou fazer isso aqui.
chegando em R. Tem essa nossa curva. A nossa curva gama T é a curva T, F de T. Ela é de classe C1. A derivada dela existe e é contínua. Então, como ela existe, eu já sei que gama ponto, sei derivar uma curva, derivo a primeira componente em relação a t, eu obtenho 1. Derivo a segunda componente em relação a t, eu obtenho a derivada da função f, no ponto t, que agora eu sei que existe porque a curva é de classe 1. Logo, a funçãozinha que aparece aqui na componente y, que é a função f, ela tem derivada, e a derivada é contínua. Daí, pessoal, quando você olhar para essa norma, a norma da curva gama t, isso aqui é simplesmente 1 ao quadrado, mais a derivada da função f no ponto t ao quadrado, tudo isso aqui dentro da raiz quadrada. Aí, pessoal, a curva de classe C1, a função f tem derivada, a derivada é contínua. Então, quando você olhar para essa expressão aqui dentro da raiz quadrada, ela é contínua. Se ela é contínua em um intervalo limitado e fechado como esse, ela é integrável. Ah, então isso aqui faz sentido, pessoal. Isso aqui é integrável. Deixa eu escrever. Deixa eu escrever porque aqui é que está a sutileza da coisa. Ora, f ponto, ela é contínua, pois a nossa curva é de classe 1. Então, daí, quando você olhar para essa raiz quadrada, ela é contínua nesse intervalo limitado e fechado. Daí 1, mais, aqui eu tenho a derivada da função ao quadrado dentro da raiz. Essa expressão aqui ela é maior ou igual do que zero, não tem nenhum problema. Ela é contínua no intervalo AB. Se ela é contínua em intervalo limitado e fechado como essa, logo é integrável, pessoal. Logo ela é integrável. Isso aqui para a funçãozinha real. E segue-se que o comprimento dessa curva gama é a integral que agora eu sei que existe de A a B da norma da derivada da curva gama em relação à variável t, que é simplesmente a integral de A a B da raiz quadrada de 1 mais a derivada da função f em relação à variável t ao quadrado. Eu vou integrar tudo isso aqui em relação à variável t. Essa aqui é uma expressão que vocês já conheciam, não é algo novo para vocês. Vocês viram isso aqui quando estavam estudando a integral para funções de uma única variável, pessoal. Aí lá vocês tinham que calcular o comprimento do gráfico. É a mesma coisa. Então, o comprimento daquela curva, o comprimento do gráfico dessa função f. E é só isso. Aí só tem que ficar atentos para ver se a regra vale. E para que ela seja válida, essa continuidade tem que acontecer, porque aí a função ela é integrável. Professor, teria como repetir a resolução dessa questão que eu não consegui entender, não? Vamos lá. Então, eu tenho uma gama, que é a minha curva com componente t e f de t. Eu estou supondo que ela é de classe C1. Se ela é de classe C1, essa função t tem derivada, a derivada dela é contínua. A função f de t é derivável com derivada contínua, ou seja, cada componente eu posso derivar e essa derivada é contínua, porque a curva é de classe C1, sendo que essa f é uma função real. Aí vamos lá, eu quero saber qual é a expressão para o comprimento de arco dessa nossa curva, pessoal.
Então o que eu vou fazer? Eu não vou considerar a curva definida em todo real, não. Eu vou considerar essa curva simplesmente como sendo uma curva definida em um intervalo limitado e fechado, AB. Por que eu vou fazer isso? Para que faça sentido o que eu sei trabalhar, as ferramentas que eu tenho. Depois eu posso mandar isso aqui para o infinito? Posso, tudo bem, mas não é o caso agora não. A gente vai trazer para o que conhecemos, a ferramenta que temos é essa. Tem que trazer para o intervalo AB, porque senão não vale, pessoal. Agora isso não vale não, se você sair daqui, certo? Eu trago para cá, que é o intervalo que eu tenho, intervalo AB, e restringir a minha curva simplesmente a esse intervalo. A minha curva é essa, T F de T. Eu sei derivar essa curva? Sei. Como é que eu derivo? Derivo a primeira componente. Se eu derivar a primeira componente, que é a componente T, eu obtenho uma função constante 1. Se eu derivar a segunda componente, é eu derivar a função f. E a sua derivada é f ponto, ou f'. Então, daí, calculo a norma dessa minha curva. Como que eu calculo a norma? Primeira componente ao quadrado, mais a segunda componente ao quadrado. No caso, a f ponto ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Consegui calcular a norma. Aí eu vou chegar aqui, eu vou olhar para cá. Essa minha função f, ela tem derivada. A derivada dela é a função f ponto. Ela é contínua. Por que ela é contínua? Porque a minha curva é de classe C1. E a curva sendo C1, automaticamente eu ganho que as componentes possuem derivadas. E as derivadas são contínuas. F é uma das componentes da curva gama. Então ela tem derivada e a derivada dela é contínua. Eu concluí aqui, porque ela é de classe 1. Então essa raiz quadrada aqui, pessoal, ela é contínua. Ela é maior ou igual do que zero. Eu tenho a soma de dois números não negativos. Então essa raiz faz sentido. E ela é contínua no intervalo AB. Toda função real, pessoal, isso aqui é uma função real agora. Toda função real contínua no intervalo AB é integrável. Toda. Então agora eu sei que esse negócio aqui é integrável. Se isso aqui é integrável, é o que eu vou fazer. Venho aqui para a definição de comprimento de uma curva, que é a integral de AB da norma da derivada dessa minha curva gama dt. Só que quando eu chegar aqui, eu vou chegar justamente nessa expressão aqui, que eu sei que faz sentido porque ela é contínua no intervalo AB. Então isso aqui faz sentido. E eu ganho que essa expressão aqui, fazendo sentido, ela fornece o comprimento da minha curva, que na verdade você vai estar calculando o comprimento do gráfico da função f de t, pessoal. É isso que você vai estar calculando, o gráfico da função f de t, não, da função y igual a f de t. É esse gráfico que você vai estar calculando, pessoal. É claro, com o t variando de a a b, certo? Então ele fez sentido agora e tudo enquanto bateu, a fim de que você chegasse nessa expressão aqui. Então, novamente, você conseguiu ganhar o comprimento de um gráfico de uma função real. Coisas que você já conhecia, só que não vem no sentido de curva. Agora vocês jogaram no sentido de curva. Lá era gráfico mesmo de uma função. Que vocês veem agora que gráfico de uma função também é uma curva. Deu para entender? Agora, pessoal? Ou não? Mais ou menos, depois eu vou ter que dar uma revisada nessa questão. Professor, É só encaixar os argumentos dentro do que temos, pessoal, das ferramentas que temos, para não extrapolar e fazer coisa que pode ser que não vale. Como, por exemplo, eu apresentei para vocês uma bola quadrada no início dos exercícios hoje, exercício 6, uma bola quadrada. Se você utilizar aquela norma, você está diante de uma norma. Lá tem um produto interno, você consegue colocar uma métrica em R2. Mas não fizemos nada para a bola quadrada, pessoal. Nada. Eu não sei trabalhar, melhor, não sabemos trabalhar com a bola quadrada. Ela existe, está ali. Ela é aplicada para estudar pixels, que é edição de imagens. Mas não fizemos nenhuma teoria em cima daquilo dali. Então temos que trazer para o que
para o que conhecemos. É isso que eu quero que vocês estejam atentos. É vocês trabalhar com as ferramentas que vocês têm. Se por acaso precisar de outra ferramenta, vocês têm que construir a teoria, pessoal, porque senão não vale. O que é que você ia perguntar? Pergunte. É que o senhor comentou que todas as componentes de uma curva C1, elas são contínuas quando deriváveis. Isso. É geral essa regra? Ou tem algum... É. Deixa eu olhar aqui. Perfeito. Vamos lá. Você tem uma curva de classe Doutor, que você tem gama T. não responde o rapaz. Né? Aqui tem componente gama 1T, gama 2T, gama NT. É uma curva que mora em Rn. Ela é C1? Quando é que ela é C1? Isso aqui existe. É contínua. Em algum intervalo, é só intervalo I, pessoal, contido em R. Só que isso aqui existir, ora, isso aqui eu sei calcular. É calcular a primeira componente, é calcular a derivada da segunda componente, e é calcular a derivada da última componente. Isso aqui eu sei calcular e sei que ela é contínua. Então, essa é contínua e essa é contínua. Então, a definição de ela ser de classe C1, ela consegue simplesmente argumentar que as componentes possuem derivadas e as suas derivadas são contínuas, pessoal. É isso que estamos dizendo. Então, elas são contínuas, as componentes. Então, elas têm derivadas, as componentes, e são contínuas. Não tem jeito. Vou disponibilizar assim as anotações para vocês. Então eu quero que vocês estejam atentos às regras, pessoal. Não vão burlar as regras não, certo? É isso que eu quero que vocês estejam atentos. As coisas não são difíceis, são coisas simples. Mas tem que estar atentos à regra.